Olá, 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 como estão? Me chegando, vou abrir aqui no Facebook também, o povo do Facebook também poder ver essa live super especial. Alô, voltou. Gente, tá calor aqui nessa cidade. E hoje eu vou falar sobre... Hoje eu vou falar sobre a viagem. Várias pessoas me perguntaram sobre a viagem que eu fiz e vamos ver. A ideia é falar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Vou abrir aqui no Facebook também, se você quiser abrir no Facebook, fica mais fácil para você. Venha. Tá por aí, vai dando um oizinho para eu saber. Iniciando a transmissão aqui no Facebook. Pronto, agora sim, e eu já consigo olhar para os dois ao mesmo tempo. Bem-vindos, bem-vindas todos. Quem for chegando aí, dá um oizinho para eu saber que você está aqui. E vamos falar hoje sobre a viagem. A viagem foi super especial. Confesso que ainda estou processando os aprendizados, então vai ter muita coisa aqui que eu vou processar junto com vocês. Mas foi incrível. Algumas pessoas já mandaram algumas perguntas para mim e eu vou responder aqui, porque várias pessoas falaram: Lê, me fala como que foi. Putz, uma viagem incrível, com pessoas incríveis e muitos aprendizados, muitas transformações e um super desafio, né? Então, começando pelos motivos da viagem, o que me fez resolver fazer essa viagem. 7 anos atrás, para quem não sabe, né, eu chegando aqui falando a viagem, que várias pessoas me perguntaram e acompanharam aí da onde que veio, por que eu tô falando isso. Mas eu voltei ontem de uma viagem especial pra caramba, que eu fui pra Machu Picchu e na verdade eu fiz o caminho de Salcantay, que é uma trilha foram 4 dias caminhando até Aguascalientes, que é uma cidadezinha perto de Machu Picchu. E aí depois a gente foi para Machu Picchu, caminhou lá em Machu Picchu e voltamos para Aguascalientes para pegar o trem aí de volta. Aí voltamos de trem para onde a gente estava, né, para Picchu. Então vou falar um pouquinho sobre como que foi, o que é, como que é esse trajeto, essa proposta, né? Porque várias pessoas falaram: nossa, como é que você decidiu ir? Por que você foi? Por que não foi? Então eu vou começar a falar um pouquinho. Bem-vindo quem está chegando aí. Bem-vinda, Luzia, querida, Clarissa, bem-vinda, Rosana, bem-vindos aí, todo mundo que está chegando. Eu estou no Facebook também, então quem quiser ir lá. Então, o que acontece? 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, eu já tinha ido para Machu Picchu com uma turma da Arte de Viver. E aí, na verdade, a gente foi muito focado em estar com o Guruji, que é o fundador da Arte de Viver. Então eu fui para Machu Picchu bem correndo, assim, passei aquele tempo meio com ele, já cansada, vindo de um monte de outras atividades que a gente estava tendo em outras cidades e tudo mais. Então eu tive muito pouco tempo, tanto para ficar em Machu Picchu quanto em todo o trajeto. E mal entendi o que era aquilo, sabe? E aí eu sempre quis, né, tinha uma vontade de voltar lá com mais tempo, com mais consciência também daquilo e aproveitar mais a cidade e o Peru como um todo. E aí, alguns meses atrás, a minha amiga querida Tânia Mujica, que é uma pessoa que eu admiro demais e que tem um trabalho maravilhoso, que tem uma história maravilhosa, e ela é peruana e veio me falar, veio me contando que ela estava com vontade
de fazer um grupo para ir para o Peru e para ir para Machu Picchu. E aí eu falei, nossa, eu quero. Na hora eu não sabia nem o que era direito e como que ia ser. Mas eu falei, eu quero participar disso, eu quero estar nesse processo. E eu sabia que esse grupo que ela ia fazer eram só de pessoas especiais, pessoas que ela conhecia, pessoas que ela já tinha trabalhado ou que eram muito amigas dela, né? Que eram muito próximas a ela. Ela não queria fazer um grupo, vender uma proposta, ela queria fazer até de teste para ver se mais para frente ela ia fazer excursões dessas ou não, mas foi muito interessante, né? Então nós tivemos um grupo de 10 pessoas, mais a Tânia e mais a pessoa que organizou o grupo lá, então éramos em 12 ao todo, e todas as pessoas conheciam a Tânia de alguma forma, né? Alguns mais, outros menos. Eu sou muito amiga dela, eu gosto demais dela, a gente troca muitas coisas. Então foi essa a proposta, né? Ela queria ir para o país dela ali, levar pessoas que ela gostava. Então foi assim que começou e ela me convidou. Eu fui uma das pessoas convidadas aí para ir para essa viagem. É claro que paguei, né? Paguei tudo, paguei a minha parte toda, mas eram pessoas específicas convidadas, não era para qualquer pessoa. E eu já tinha encerrado as vagas até, porque ela só queria que fossem 10 pessoas, mas teve 2 pessoas que desistiram meio que em cima da hora por questões pessoais de trabalho, tanto faz. E aí acabou vindo mais 2 pessoas. Teve uma pessoa que veio assim, literalmente de última hora. Ela soube na quarta-feira, a viagem era no sábado. E ela se organizou tudo e conseguiu fazer. Então, até isso me trouxe muitos aprendizados. Então, um dos primeiros aprendizados que eu vou compartilhar é justamente dessa pessoa, né? A Carla, ela já sentia o chamado de ir para o Peru há algum tempo e estava vendo como que ela ia fazer, quando que ela ia e o que ela ia fazer. E aí, simplesmente, ela viu, por acaso, entre aspas, né, uma pessoa indicou para ela fazer uma viagem para o Peru e falou para ela procurar em um site. E meio por acaso que estava lá no site a viagem com a Tânia. E aí ela entrou em contato com a Tânia, ela estava falando com a Tânia há pouquíssimos dias sobre outras coisas. E aí ela entrou em contato com a Tânia e falou, Tânia, você está organizando uma viagem aqui, vi mais ou menos como é que é, onde que é. A Tânia falou assim, é esse sábado. Será quarta-feira. E ela falou, mas você vai fazer outra? Como é que é? A Tânia falou, olha, eu não sei se eu vou fazer outra. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não sei se eu vou fazer nem quando vai ser. E ela falou assim, ok, eu vou. E aí de quarta ela conseguiu organizar toda a vida dela, ainda foi no Decathlon comprar coisas para essa viagem. Então, eu não sabia nem o que ia ser essa viagem, nem como que ia ser essa viagem direito. E eu já disse que sim. Quando veio o programa, quando veio os valores e tudo, eu arrumei todas as desculpas possíveis para eu enrolar essa decisão e fechar o projeto. E aí começaram os meus aprendizados, né? Quanto que eu estava enrolando muita coisa, enrolando a minha vida, enrolando coisas boas para mim, por várias questões pessoais. E aí fui me trabalhando, entendendo isso, integrando isso e também sendo amorosa comigo para entender o meu tempo, entender as minhas decisões, né? Por que eu estava decidindo uma coisa ou outra e que eu já tinha decidido que eu ia e eu brinquei com a Tânia, né, que desde o primeiro dia que ela me citou, a viagem nem estava marcada, nem nada, eu já tinha falado que eu ia, então eu já tinha decidido, mas tomar a ação de fazer são outros 500, né, que eu brinco. Então são vários passos, né, primeiro a gente tem sempre um momento de você refletir sobre aquilo ou não, né, ou sentir aquilo, e um outro momento de você dizer o sim, né? De você decidir efetivamente. E aí, a partir de uma decisão, vem uma ação. Então, você precisa ter uma ação condizente com a sua decisão.
E aí a nossa mente, eu sempre falo, né? A mente mente muito. Então, muitas vezes, quantas vezes você que está aí decidiu uma coisa e deixou a mente mentir para você, enrolar a sua decisão, virar uma ação. Então, esse foi um grande aprendizado para mim, o quanto que muitas vezes eu arrumava desculpas para não transformar uma decisão em ação. Então, a hora que eu decido, eu preciso agir em prol dessa decisão. Então, esse é o primeiro aprendizado, que foi muito importante para mim. E aí eu volto naquele aprendizado em relação à patinação, que eu já falei numa live aqui, mas eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes vocês não acompanham tudo que eu falo, ou se você está chegando aí agora, que eu falei de um aprendizado meu que eu tive em relação a quando eu patinava. Eu era pequena e eu patinava. E aí, na patinação, a professora vinha e me ensinava um salto novo. E aí, para ensinar o salto novo, ela ia lá e me mostrava como fazia. E depois ela vinha e falava assim, olha, para você fazer isso que eu fiz agora, você vai fazer assim, 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 assim. E aí ela falava cada passo, cada movimento que eu tinha que fazer. Em geral, esses movimentos tinham a ver com um puxão do braço e um movimento da perna, do ombro, do pé, e todo o corpo precisava se movimentar. Cada parte com uma força específica. Se eu fizesse esse movimento assim, ia sair um salto. Se eu fizesse menos força, ia sair diferente. Se eu fizesse mais força, ia sair mais diferente ainda. Então, cada movimento tinha que ser milimetricamente calculado ali para aquele salto sair perfeito. E aí eu ia lá e ela tinha me mostrado como fazia. E ela tinha me explicado a teoria daquilo. E aí eu ia lá. E na maioria das vezes eu não conseguia fazer aquilo. Algumas vezes eu conseguia fazer logo de primeira, mas aí na segunda, não. Ou na terceira, não. E às vezes eu não conseguia na primeira, não conseguia na segunda, mas na terceira conseguia. Mas depois não conseguia de novo. E aí eu ficava observando as outras pessoas. Inclusive a minha professora, muitas vezes, errava aquele movimento e caía ou desequilibrava. E não fazia aquilo com perfeição. E os outros patinadores, que às vezes estavam muito mais avançados do que eu, às vezes caíam, né? Se você for ver uma competição de patinação, às vezes você vê o primeiro colocado nas últimas 10 temporadas, ele toma um baita de um tombo naquele campeonato específico, naquela apresentação específica. Então o que acontece? Às vezes a pessoa sabe perfeitamente o que precisa fazer, mas algum descuido não consegue fazer aquilo. Então, o que isso me relembrou, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se cobra demais para fazer alguma coisa e nunca mais errar naquilo. Então, Letícia, eu li um livro que falava que eu tinha que acordar todos os dias às 5 horas da manhã, mas acordei uma semana, mas depois teve um dia que eu não acordei, aí não acordei mais, aí eu desisti também. Então, às vezes a gente desiste de fazer coisas que a gente está aprendendo, né? Então, ser amorosa com você mesmo e perceber que você está em processo de aprendizado. E como eu sei que eu estou evoluindo, e aí eu comecei a pensar de novo na patinação. Por quê? Porque a hora que eu percebia quem estava já há mais tempo no processo, quem estava já há mais tempo e quem acertava mais, o que acontecia? Quando eles caíam, ao invés deles ficarem reclamando, xingando que eles tinham caído, eles já levantavam fazendo o movimento correto. Ou seja, eles já levantavam percebendo o que eles fizeram de errado. Enquanto eu, que estava começando a fazer, eu levantava reclamando que eu tinha errado e sem perceber o que eu tinha feito de errado. Então, a hora que eu começava a aprender realmente aquilo, era muito mais fácil perceber, meu pé não virou como tinha que virar, não coloquei a força certa. Então, a hora que eu estava ali, naquele processo, eu já entendia o como que eu tinha que fazer para melhorar. Então, o que acontece? A gente aprende as coisas do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, né? Só que a gente se cobra para ser
e fazer perfeito a partir do momento que a gente aprendeu. E às vezes a gente leu num livro, a gente viu num curso, e aí quando a gente não faz aquilo daquele jeito, a gente muitas vezes desiste. Ah, mas eu já aprendi isso e não fiz. Né? Ah, eu já aprendi isso, mas não consigo fazer. Mas não é assim, gente. A gente está em constante evolução. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem precisar de mais uma vez. A gente está treinando, a gente está testando. Então, esse aprendizado veio para mim naquela hora. Por quê? Porque eu precisei daquele momento. Só que naquele momento eu já foi, putz, eu estou enrolando. Nossa, minha mente está fazendo isso. Por quê? E aí volta nesse processo, tá? Então, primeiro aprendizado, o aprendizado de decidiu, age. Não enrola para agir, tá bom? Então, esse foi o meu primeiro aprendizado antes mesmo da viagem começar. E aí, beleza, indo lá pra viagem. Então, começa de novo o aprendizado, arrumar uma mala. Então, para arrumar a mala, demorei vários dias para entender, tive que estudar todo o processo, estudar como ia ser a viagem, que até eu paguei a viagem sem saber o que eu ia fazer. Eu paguei a viagem sem saber como ia ser. E eu nem sabia direito o que a gente ia fazer. Uma trilha, um trekking. E aí quando eu comecei a ver os detalhes da viagem, a gente passou de menos 10 graus centígrados a 26 graus no mesmo dia. Então, assim, preparar o corpo para extremos, preparar o corpo para exercício físico. Então, toda essa preparação precisou ser feita. E foi incrível e muito lindo eu ver o meu corpo respondendo positivamente para isso, gente. Menos 10 graus à noite. E eu tava nos menos 10, porque não tinha aquecedor, não tinha nada. E lá, menos 10 graus real à noite inteira. E chegar a 26 graus no dia, durante o dia, porque a gente estava na altura e a gente foi pro Pico Nevado, caminhando, e depois descemos bastante para chegar lá embaixo. Então, preparar o corpo e perceber que sim, meu corpo está pronto para isso, foi fantástico. E assim, o melhor, né, acho que um dos grandes aprendizados para mim foi perceber o quanto eu sim estou evoluindo nisso. Porque algum tempo atrás, imagina, meu corpo não aguentava nada. Né? Mas hoje eu faço exercícios físicos, eu me preocupo com a minha alimentação. Né? Não me preocupo, eu me ocupo com a minha alimentação. Eu me ocupo com a minha vida e estar melhor a cada dia. Então, sim, o meu corpo doeu, óbvio, né, que doeu, porque foram processos muito intensos, mas eu lidei muito bem. E assim, hoje eu tô sem dor nenhuma em relação a isso. Mas o que? A gente caminhou muito, muito, muito. Então, cada dia, esse é um dos mais longos trekkings, né, que a gente tem para chegar em Machu Picchu. Então, cada um dos dias a gente teve aprendizados. Então, perceba o seu corpo. Como está o seu corpo? Você acha que o seu corpo aguenta ir de menos 10 graus a 20 e poucos graus num dia só? Como é que está o seu relógio aí? Será que o seu corpo está bem para isso? Tem gente que me fala, passei ali, estava um ventinho. Então, como é que estão as vitaminas do seu corpo? Como é que está, né, o funcionamento do teu corpo? Você está respeitando o seu corpo? Então, é claro que você não precisa desses extremos, mas se você tiver uma situação assim, como o seu corpo reage? Né? Não precisa, claro, estar nesses extremos o tempo inteiro, não precisa se forçar a isso, mas é importante você preparar o seu corpo para tudo. E eu consegui perceber e entender que o meu corpo sim está preparado para muito mais do que eu pensava. Porque eu sempre pensava que não, né, que não estaria preparado para isso. Então perceber isso é super importante. E aí a gente brinca, né, todo mundo na equipe falou,
no grupo, falou assim, nossa, isso me estimulou a fazer muito mais. Por quê? Porque lá na trilha tivemos dor, tivemos incômodo e poderíamos estar melhor. Então, perceber que a gente podia estar melhor, perceber assim, quem se preparou para a trilha estava muito melhor que a gente. Teve um cara que se preparou, ele andava com a mochila nas costas, 20 km por dia, e ele se preparou. E realmente a diferença dele pra gente, que não tinha se preparado tanto, era absurda. Ele ia andando e voltava para encontrar a gente, ele chegava muito mais rápido do que a gente, ele ia, parava para contemplar o tempo que a gente estava ali só caminhando e com muito esforço na maioria das vezes. Então perceber isso fez também toda a diferença, porque aí todo mundo se motivou agora a começar mais ainda a reforçar. Por quê? Porque a gente identificou que o nosso corpo pode muito mais do que a gente pensa. Então o seu corpo, com certeza absoluta, pode muito mais do que o que você pensa. Não importa quanto você acha que seja o limite do seu corpo, ele vai muito mais do que isso. Tenha certeza disso. Mas, é claro, você precisa treinar, tá? Você precisa treinar, voltar lá, observar o seu corpo, preparar os seus alimentos, preparar o seu corpo, se desenvolver a cada dia mais e se desafiar a cada dia mais também. Porque não adianta você simplesmente entrar e querer correr uma maratona. Você precisa se preparar para isso. Mas você pode. Com certeza você pode. Tá? Então, esse foi o segundo aprendizado para mim. Porque assim, percebi que meu corpo estava muito bom, muito melhor do que eu pensava. E podia muito mais do que eu achava. Porque a gente andou. No primeiro dia, se não me engano, foram 16 quilômetros, sendo boa parte de subida e altura, né, em uma altura muito maior do que o que a gente está acostumado. E assim, é muito interessante, gente, a altura faz muita diferença, e porque a gente cansa muito, muito mais, tá? Então, a gente chegou no segundo dia, a gente andou 23 quilômetros, só que 6 desses 23 eram subida. Essa subida a gente demorou muitas horas. A gente dava 3, 4 passos e já não conseguia mais respirar direito. Então, porque a oxigenação na altura é muito alta. A gente chegou a 4.600 metros de altura. Então, imagina, eu moro em Santos, que eu estou no nível do mar. Então, eu estou aqui no máximo a 30, 40 metros, quando eu estou no meu apartamento, nem isso. E chegar nisso, chegar a 4.600 metros, é muito menos oxigenação, é muito menos oxigênio que tem ali. Então, perceber como meu corpo se comportava com aquilo, usar as ferramentas necessárias para aquilo. Então, o que é o maior remédio para a altura? É a folha de coca. Então, a gente mascava a folha de coca, tem um jeito específico que eles usam lá. Tomava chá de coca muitas vezes ao dia, o máximo possível, se hidratar. Então, assim, é essencial se hidratar. Essa foi uma das perguntas também que me passaram, né, que me pediram, o que é bom para as alturas ali. Então, o maior remédio é a coca, a hidratação, o chá de coca. Tem bala de coca também lá, bastante bala de coca. Então a gente ficava o tempo inteiro com coca. Ou tinha coca, folha de coca na boca, que fica aqui do lado, um montinho de folha de coca, ou bala de coca, ou o chá de coca, tá? Então o tempo inteiro a gente tinha alguma dessas coisas ali no corpo, no organismo. Quem mais que me perguntavam? Vocês têm alguma pergunta aí? Eu estou vendo tanto aqui quanto se vocês tiverem alguma pergunta sobre a viagem, sejam bem-vindos aí, quem veio, quem está entrando, Claudemir, Fabrício, Nath, Célia, Carlota, Richard, bem-vindos todos. Então, eu estou falando aí da viagem, né? Tem algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram e falar dos aprendizados também da
viagem. Então, se tiverem alguma pergunta, coloquem aí se você não colocou ainda lá no quadrinho de perguntas que eu tinha feito, tá bom? Que mais? Então, a viagem. Um dos grandes aprendizados, que na verdade eu já sabia de alguma forma, mas de novo, né, tinha esquecido, deixava pra lá, mas que a Tânia trouxe, né, quando ela estava organizando a viagem, ela fez algumas inserções ali de alguns projetos, e aí ela trouxe um baralho, que eu ainda nem tirei da mala, mas ela trouxe umas cartas que falam dos sentimentos, para que você possa identificar os seus sentimentos. E além de identificar os seus sentimentos, que a gente possa identificar por que ele está ali. Então, primeiro, a gente não costuma identificar o que a gente está sentindo, nomear o que a gente está sentindo. Então, pegar aquele baralho e identificar os sentimentos daquele dia é muito interessante, porque você começa a perceber que tem sentimentos que parecem opostos. Então, muitas vezes você está cansado, mas animado. Você está triste, mas feliz ao mesmo tempo. Então, é possível, né? Então, identificar que sim, é possível esses processos, né? E esses sentimentos serem antagônicos, serem contrários, e estarem aí ao mesmo tempo. E o segundo momento, a gente identificava por que aquele sentimento está ali. E, na verdade, o que é importante para mim por aquele sentimento estar ali. Então, trazer a consciência que, por exemplo, eu estou triste porque é importante para mim que alguma coisa aconteça. Então, eu estou cansada porque é importante para mim descansar. Eu estou frustrada porque é importante para mim fazer toda a caminhada e eu não fiz, né? No caso, eu fiz, mas tem gente que não fez um dia lá, teve um dia que tinha a opção de ir de carro e algumas pessoas foram de carro. Eu fui a pé. Mas eu também fiquei, por exemplo, frustrada um dia porque a gente tinha uma trilha de 15 quilômetros, mas a trilha foi fechada com 10 quilômetros mais ou menos, e a gente foi a outra parte de carro, porque teve um deslizamento lá e a gente não fez os 15 quilômetros. Então eu fiquei frustrada porque eu queria muito fazer os meus 15 quilômetros. Cumpri tudo, mas só 9, mas também foi fantástico e foi a melhor trilha que a gente fez. Foi o dia da trilha mais incrível que a gente fez. Então, ao mesmo tempo que eu estava frustrada por não ter feito os 15 quilômetros naquela trilha, eu estava muito animada, porque foi uma trilha fantástica e muito linda, muito emocionante, muito nutritiva. A gente parava e se molhava na cachoeira, e uma coisa mais linda do que a outra, com os penhascos, assim. Nossa, foi muito, muito lindo. Então, ao mesmo tempo eu estava frustrada e extremamente animada. Então, colocar ali, porque pra mim é importante, né? Então, frustrada porque pra mim era importante fazer toda a trilha, por exemplo. E muito animada, porque pra mim era importante ver aquelas paisagens incríveis e ver o quanto que o meu corpo se desafiou também. Alguém teve diarreia devido ao sorote. No nosso grupo teve uma pessoa que passou mal. Todo mundo achou que era por causa do sorote. O sorote, para quem não sabe, é um mal de altura. Só que todo mundo tinha avisado, as pessoas organizadoras da excursão tinham avisado muito a gente pra gente descansar, pra gente tomar chá de coca, mascar a coca e tomar bala de coca, se hidratar e comer leve, né? Comer comidas leves, comer comidas naturais e tudo mais. Então a gente tinha tido muito essa recomendação e descansar nas primeiras horas que a gente estava lá. Então assim, eu cheguei, eu tomei uma sopa e fui deitar. E fiquei deitada e dormi razoavelmente cedo e descansei. Depois cheguei também na outra cidade, descansei o máximo possível. E a gente demorou foi no terceiro dia só que a gente foi para essa trilha. Então foi bem mais tranquilo. A gente teve sim dor de cabeça por conta da altura, mas aí a gente mascava coca ou tomava chá de coca, melhorava já. Uma pessoa passou mal, todo mundo achou que era sorote, mas ele acabou indo para o hospital e tinha um parasita, então alguma coisa que ele comeu ali que fez mal.
e realmente passou mal, dor de cabeça, vômito, enjoo, diarreia e tudo mais. Mas foi esse parasita, mas ele conseguiu, foi no hospital, foi medicado, tomou, fez tudo que era necessário e aí foi para a trilha, conseguiu encontrar a gente para fazer o restante dos dias e ficou bem, não teve muito problema, mas passou mal ali alguns diazinhos, mas foi logo no começo, graças a Deus, então deu tudo certo também. Como foi a preparação física para a viagem? Cada pessoa se preparou da forma que achava que era. Eu tenho um personal trainer que eu faço 2 aulas na semana, mas que é aqui na minha casa mesmo, não tem peso, não tem nada, a gente ia às vezes andar na praia, correr na praia, então fui algumas vezes aqui, Santos é tudo reto, né? Então eu fui uma vez só numa ilha, na Ilha Porchá, que tem aqui, que tem subida, mas a principal era a respiração, né? Técnicas de respiração por causa da altura, então precisa expandir o pulmão. Então fiz técnicas de respiração para expansão do pulmão e preparar o condicionamento físico mesmo, né? Caminhadas, corrida, preparando aí o meu condicionamento físico, meus músculos todos para aguentarem toda essa questão. E foi super tranquilo. Claro, fiquei dolorida, fiquei muito dolorida. No segundo dia que a gente andou 23 quilômetros, sendo 6 deles subidas, foi muito difícil. Chegamos à noite, mal conseguia me mexer, doía muito. Mas o que eu percebi que foi muito interessante é que eu sempre fugi das dores, né? Dessas dores de academia, dessas dores e eu sempre evitei ao máximo isso. E eu percebi lá, e esse foi um dos ensinamentos, que o meu corpo podia mais. Então, no segundo dia, eu já estava com um pouco de dor, e aí eu fui para a segunda caminhada, e a hora que eu começava a andar, o corpo esquentava e ele ia muito mais. Então, eu não sentia dor durante a caminhada. Claro, algumas sim, principalmente no joelho e tal, mas a caminhada esquentava, eu sentia menos dor quando eu estava caminhando do que quando eu estava parada. E aí no segundo dia à noite, eu não conseguia nem andar. Eu falei, gente, eu não consigo levantar, pelo amor de Deus. Mas eu ia lá e fui, descansei, dormi bem. E aí no terceiro dia, foi o dia que teve a opção, que quem quisesse podia ir de carro. E aí eu falei, não, eu vim aqui, eu me desafiei, eu vou. Teve uma pulguinha atrás da orelha, ele falou, você pode ir de carro, você descansa, amanhã você tá melhor. E eu falei assim, se eu for de carro hoje, amanhã eu vou ficar com preguiça também. E aí eu fui andar. E aí eu fui pra caminhada. E aí, durante toda a caminhada, eu não senti dor nenhuma mais. E aí, quando cheguei, descansei, claro que a dor veio, mas muito menos do que no dia anterior. Então, o que teoricamente deveria ser mais dor, veio menos. Então, eu falei, caramba, olha só, eu não preciso fugir daquela dor, eu posso fazer mais, né? Então, é claro que tem limite do corpo, que tem que respeitar e observar, mas eu pude observar que o meu corpo podia ir mais e conseguir trazer, tá? E aí cada um se preparou de um jeito, né? Teve um cara lá que foi o mais incrível e que teve muitas vantagens da gente, que ele se preparou assim, todos os dias ele saía para caminhar com mochila de 7 quilos nas costas, porque ele levou tudo nas costas. A gente não levava as coisas nas costas, a gente levava as coisas para o dia nas costas, mas ele levou todas as coisas dele nas costas. Então ele foi se preparando, ele se preparou realmente, ele fez caminhada, fez subida, fez trilha para se preparar para ir. E aí realmente a gente viu uma diferença incrível entre ele e o resto das pessoas. Então cada um se preparou de um jeito. Quem não se preparou tanto ficava no fundão. Eu, na maioria das vezes, estava na equipe do fundão, confesso. E ele ficava indo na frente. Qual é a vantagem de você se preparar mais? Ele ia na frente e acabava tendo mais tempo de contemplação e até de descanso. Porque enquanto a gente estava indo mais devagarzinho, ele ia na frente e parava para esperar a gente. Então ele podia contemplar aquela visão maravilhosa, né? Então, respondida a sua pergunta, Richard, vamos lá. Como foi para vocês dormirem? Então, cada dia foi diferente.
Nós dormimos um dia no hotel, né, uns dias antes e depois também uns dias depois. Dormimos em hotéis, aí hotéis, né, normais. Um dos dias dormimos num domo, que foi o dia assim, mais lindo e mais desafiador ao mesmo tempo. Porque um domo é quase um círculo, né, uma forma geométrica mesmo, super bonito, mas era de lona, como se fosse uma barraca, só que é um quarto, era grande, é um quarto inteiro, só que o teto e as paredes é uma bola de lona, né, quase uma bola, não é uma bola, é um domo. Então, e ali a parte da frente que dava para montanha nevada, e a gente tinha vista porque essa parte do domo era transparente. Então a gente dormia com a vista da montanha nevada, uma vista maravilhosa. Só que essa foi a noite que a gente pegou menos 10 graus. Então, 10 graus negativos, a gente passou muito, muito, muito frio. A gente não tinha colocado roupa o suficiente, achando que a gente estava com um saco de dormir numa cama, com um saco de dormir, com uma cobertinha dentro do saco de dormir. E depois eu coloquei 2 cobertas em cima da gente. E mesmo assim, a gente estava com frio. Muito, muito, muito frio nesse dia. Nos outros dias, teve 2 outros dias que nós acampamos. E aí vai uma equipe junto com a gente, que vai levando as coisas, levando as nossas malas e levando as coisas de comida, que eu já vou falar aqui, que eu vi que vocês perguntaram sobre alimentação. E aí essa equipe montava as barracas, aí a gente também dormia em saco de dormir dentro de barracas, mas aí a gente já estava em lugares como um camping mesmo. Um dos dias foi um camping bem simples, que na verdade era só o espaço, assim, e tinha um chuveiro e uma privada para todo mundo e um tanque para a gente escovar o dente, lavar, fazer tudo o que precisava fazer. E o outro dia era um camping mais estruturadinho e tudo mais, que até eu cheguei a postar sobre ele. Então, esses foram as nossas noites, cada um diferente, né? Cada um diferente. Alimentação. A alimentação foi fantástica. Tínhamos os melhores cozinheiros que iam na frente. Então, tinha uma equipe que estava com a gente, dando todo o suporte. Os cozinheiros iam na frente e preparavam tudo. Então, eles chegavam no lugar e preparavam tudo que a gente precisava. Então, eles montavam uma cozinha, eles montavam toda a cozinha e cozinhavam ali, numa barraquinha, uma barraca de camping, né? Como se fosse uma barraca de camping, só que grande. E aí eles montavam uma outra barraca com uma mesa pra gente sentar, com a mesa e cadeira pra gente sentar. E tinha toda a estrutura, tinha copo, talher, tudo que você puder imaginar para uma boa refeição. A gente tinha todas as refeições, né? Almoço e janta, a gente tinha uma sopa, um prato principal e uma sobremesa. Todas as refeições a gente tinha. Eu sou vegetariana, tinha mais um vegano e no meio do processo ainda tinha mais uma pessoa que virou vegetariana. E eles preparavam uma comida com carne para todo mundo, uma comida sem carne para mim e uma comida sem carne nem derivados para o Fernando, que era o vegano. Então tinha todas as opções. Cada comida mais gostosa do que a outra, todas muito, muito, muito boas, e com muito sabor, com muita diferenciação. Foi muito, muito bom. Eles iam na frente e cozinhavam tudo que era necessário. E o café da manhã também, né? Então o café da manhã também deixavam pronto. Então cada dia tinha uma coisa diferente do café da manhã, tinha sempre uma bebida, tinha café, tinha chá. Tinha sempre vários tipos de chá, tinha pão, tinha pão não vegano, pão vegano, frutas, várias coisas que eles iam preparando mesmo, cada dia uma opção diferente pra gente. Um dos dias a gente não teve almoço, eles prepararam um lanche pra gente levar no almoço, pra gente almoçar. Então era um sanduíche mesmo, cada um sanduíche com carne, com frango no caso, e o meu tinha abacate. E
E um dia que a gente ficou mais tempo, que demorou mais, eles deram alguns lanches também. Então, a Bia falando que não consegue escutar, espero que você consiga, Bia. Acho que todo mundo está me escutando bem, né? Então, Quinha, bem-vinda, Rosana, bem-vinda, bem-vindos a todos aí que estão chegando agora. Então, estou falando de novo, né? Estou falando sobre a viagem, que várias pessoas me perguntaram, e resolvi fazer uma live falando sobre essa viagem, que foi muito bacana, muito transformadora. Então, perceber, né? Essa equipe também, assim, foi uma equipe muito fantástica e que a gente valorizava todos os dias, porque a gente chegava extremamente cansado em cada ponto, né? Então tinha um ponto que a gente parava para almoçar e a gente chegava exausto, mas eles estavam assim extremamente contadinho o tempo, contando certinho o tempo da gente chegar, para eles prepararem aquela comida. E quando a gente chegasse, a comida tá prontinha, quentinha. Então chegava lá, eles já serviam a sopa, eles já preparavam água pra gente lavar a mão. Então tinha água fervida pra gente lavar a mão com sabonete direitinho, onde quer que a gente estivesse no meio da trilha. Tinha lá umas bacias pra gente pegar a água, jogar a água na mão, lavar a mão, enxugar a mão bonitinho pra gente comer. E aí a gente sentava pra comer. Então a gente valorizou demais essa equipe, porque eles iam partes andando, partes de carro, e levavam as coisas todas, né? Foi muito fantástico, assim, foi muito bacana. E perceber o trabalho deles, o quanto que eles fazem isso, o quanto eles fazem com amor, porque cozinhar, né, nessas adversidades mesmo, porque muitas vezes eles tinham uma torneira e eles preparavam tudo, gente, era impressionante, assim, era surreal. Eles tinham com uma torneira ali, com um tanque no lugar, eles faziam uma baita de uma refeição. Então, o quanto que muitas vezes a gente não coloca desculpas de não está funcionando direito o micro-ondas, não tá. A gente coloca um monte de desculpa para não se alimentar direito. E ali com todas as adversidades, às vezes na neve quase, com muito frio, ou com muito calor, ou com uma torneira só, eles estavam ali fazendo um milagre, fazendo coisas incríveis, e as comidas eram uma mais gostosa que a outra. De novo, né? Uma das pessoas da trilha, né? Uma das pessoas que estavam com a gente, se tornou vegetariano no dia ali, na metade das trilhas, se tornou vegetariano. E porque ele estava falando, um dos valores dele é a família. E aí ele percebeu que ao comer carne, ele desfazia uma família, né? Então, uma pessoa que come carne desfaz as famílias, porque o bezerro é tirado da mãe, tanto quanto ela vai morrer, mas para amamentar, né, para ela tirar o leite, o bezerro é tirado da mãe logo no começo, por exemplo. As famílias nunca ficam juntas nos criadores, né? Os filhos ficam separados dos pais. Então, quando ele percebeu isso, na hora ele virou vegetariano. Foi muito bacana, foi muito interessante. Quem mais que vocês têm de dúvidas que vocês querem saber sobre a viagem? Estou pensando aqui quais foram os outros aprendizados muito bacanas. Esse também, dessa pessoa que se transformou ali, se permitiu, né, se transformar naquele momento por uma percepção de um valor importante para ela. Foi muito bacana para mim o quanto desapego também, né, de caramba, isso está indo contra os meus valores, então a partir de agora eu vou fazer de tudo para ir a favor dos meus valores. E cara, isso me ensinou muito, porque muitas vezes a gente fica apegado e até percebe uma coisa, mas não consegue mudar. E aquela pessoa naquele momento fez uma mudança tão linda e tão radical, né, de uma forma. E aí ele comentou, né, ele falou assim, você as vegan as possible, né? Então, não sei se essa pessoa vai ser vegetariana pro resto da vida, se vai, né, comer carne alguma vez, se vai ser vegano, não sei. Mas o que importa é que a consciência veio e a transformação veio junto.
E aí manter essa transformação, ok, né? É um outro processo. Mas a consciência já veio junto com a transformação. Isso me mudou muito. As conversas, teve uma hora que uma pessoa me falou assim, nossa, Alex, acho que a gente é as pessoas mais interessantes daqui. E tinha um monte de gente em volta, não só as pessoas que estavam no nosso grupo. E a pessoa estava falando pra mim, assim, como se eu e essa pessoa fosse. E aí eu falei assim, não, todas as pessoas são interessantes, né? A gente às vezes só não teve oportunidade de conhecer essa parte das pessoas. Então, observar a importância e quanto interessante cada pessoa é, com a sua história, com a sua vida, com todos os seus aprendizados e ensinamentos. É muito fantástico, é muito lindo a gente perceber o quanto cada um tem a ensinar. E nessa viagem, né, nas trilhas, tudo, eu fui conversando com cada uma das pessoas. Cada momento a gente estava mais perto de uma pessoa ou de outra, cada um tinha o seu ritmo na trilha, e aí eu ia conversando com uma ou com outra pessoa. E conforme eu ia conversando com essa pessoa, eu ficava encantada com cada história de vida, com cada aprendizado, com cada coisa que essa pessoa falava. E esse encantamento é muito importante, porque muitas vezes a gente quer falar e não ouve o outro. E aprendi muito a ouvir a história do outro. Claro que eu já faço isso muito, né? Como terapeuta não tem muito nem como não fazer, mas eu busquei colocar ainda mais atenção nisso, colocar ainda mais foco em aprender com o outro. E aprendi muitas coisas com cada um. Com cada pessoa. Para quem não sabe, foram pessoas incríveis. Todas as pessoas que estavam lá comigo são pessoas muito especiais. Então, foi o Murilo Gun, que tem um curso online de criatividade. Ele é um cara incrível, extremamente inspirador. Recomendo que todos sigam ele, vejam ele, vão no curso, vão nos eventos dele, porque ele é realmente incrível e inspirador. E estar com ele foi maravilhoso para mim. E eu vi depois dele, ele me mandou um áudio hoje falando que eu inspirei muito ele, que as coisas que eu falei foram extremamente importantes para ele. Foi muito, muito animador, foi muito transformador para mim também. O Fernando é um cara incrível, que tem uma empresa de importação de produtos naturais, ele que era vegano da turma, e incrível, tem um trabalho incrível de coisas naturais, de saúde, engenheiro de alimentos, maravilhoso. Márcio Balas, que é um humorista incrível, que trouxe o improviso para o Brasil. Ele ensinou muitos dos grandes caras da comédia. Ele tem um programa na TV, tem peça no teatro e um monte de outras coisas. É um cara incrível. A Carla, que foi uma pessoa que trabalha com TI, mas faz coisas incríveis, trabalha para a Dell hoje, com projetos enormes de transformação, de consciência também, dentro de TI. Eugênio, dono da Eduz, fundador da Eduz, é uma plataforma de educação. A própria Tânia Mujica, que é minha amada, querida, queridíssima. O Júlio e a Marcela, que tem uma produtora de cinema, de TV, de várias coisas, que são incríveis, fazem fotos incríveis, tem uma proposta de vida, tem uma missão na produtora muito incrível, que falam várias línguas e são extremamente humildes e amáveis e amados, e um casal lindo que estava lá, era o único casal que estava lá. O filho da Tânia Mujica, que é o Israel, que ele estuda em casa, estuda com a vida e tem 17 anos e já aprendeu tanta coisa e hoje trabalha com shiatsu em São Paulo. Com 17 anos, gente, é incrível, é surreal pensar nisso. E ensina tanta gente.
Quem mais? Acho que eu falei todo mundo. O Rodrigo Mourão estava lá também, que é um cara incrível, que tem vários cursos online para galera de TI, para galera de software e cursos online de mentoria, de várias coisas nesse ramo também. Estou esquecendo de alguém. Éramos, né, que é uma brasileira que mora lá, que tinha também o ascendente em Áries. Então tinha fogo para todo lado. E o Rodrigo Mourão, que é ariano também. Então tinha muito fogo, muito Áries lá. E é uma viagem para ariano mesmo, né? Uma viagem para quem gosta de iniciativa, quem gosta de desafio. E me desafiar para ir fazer esse projeto. 16 quilômetros no primeiro dia, 23 quilômetros no segundo dia, 9 no terceiro e acho que foi 15 no quarto dia também de caminhada. E é muito louco, porque chegou no final, a gente já estava assim, são só 3 horas andando? Tá bom, 3 horas e pouco. Não tem muita subida? Tá bom. Poxa, dá pra ir mais, vamos andar mais. Então, no final, só 15 quilômetros? Tranquilo. Então, nossos padrões foram completamente renovados, né? Completamente renovados. Então, esses foram alguns dos aprendizados aí. Eu ainda estou integrando muitos aprendizados. Eu resolvi fazer essa live para tirar as dúvidas de vocês mesmo. Acho que eu já tirei todas as dúvidas que tinham me mandado e as que vocês fizeram aqui. Espero que isso tenha acrescentado para vocês. E em breve eu vou fazer uma outra live tirando crenças, tá? Limpando crenças já e trazendo mais aprendizados aí para vocês. Combinado? Eu vou encerrando por aqui para a live não acabar aqui, né? Porque uma hora acaba. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda para mim por direct, depois eu faço um stories ou alguma coisa assim sobre isso. E então, voltou. Então, pausou lá, voltou aqui. Então, vou finalizando mesmo. Então, mais um sinal que é para finalizar logo. Então, bem-vindos a todos. E a próxima live eu vou marcar certinho, aviso vocês, mas vai ser limpando o